Bom dia, pessoal. Hoje eu vou apresentar umas novas mudanças que eu apliquei na V2 para facilitar a nossa vida de desenvolvedor. Primeiramente, modal. Vamos lá. O ID do modal. O que acontece? Vou abrir até uma tela que vocês aí de São Paulo trabalhavam. Eu abri aqui no histórico do TFS. E antes a gente tinha que fazer isso, não é? Além de ter um ID, tinha que ter esse ID modal, que geralmente a gente repetia, né? O que eu fiz? Eu eliminei isso aqui, tá? Onde eu aplicava isso internamente, eu passei a usar isso. Então, é menos uma preocupação com essa variável aí. Beleza? Aqui que eu fiz? Eu entrei no sistema, já com esse refactor, localizei, abri todos os modal para ver se tinha alguma diferença e dei prioridade para esse nome para jogar para cá, que agora é só ID. Se forem ver agora a versão atual desse mesmo ASPX, ele só tem um ID, beleza? Outra coisa, a gente se preocupava em colocar esse, deixa eu abrir aqui no histórico, a gente fazia isso aqui, não era? ID do botão salvar, não precisa mais. Isso aqui é uma preocupação que agora a gente não precisa ter. Aí você pergunta, tá, e como é que eu faço para pegar esse botão salvar e atribuir um evento? O que acontece? Eu vou abrir aqui no JS um caso que vocês fizeram. Isso aqui, ó, está no histórico do TFS. Vocês pegaram o botão salvar e atribuir um clique, né? Olha agora como é. Botão salvar. Vou explicar. Todo modal tem uma variável JavaScript na página que segue esse padrão, modal, underline e o ID dele. Lembra daquele ID aqui, ó? Esse ID. Então o que acontece? Voltando. Modal, underline, aquele ID, ponto, botão salvar. Isso equivale ao botão salvar daquele modal. Beleza? Todo modal agora vai ter uma variável que segue esse padrão. Um objetozinho, quer dizer, lá no JavaScript. Além de ter ponto, botão salvar, tem o botão cancelar também. Caso vocês queiram atribuir um evento ao botão cancelar. Então, isso já é uma... Olha só como vocês fazem. Então, vocês tinham que colocar esse mesmo ID aqui, dar um nome e ficar com essa preocupação que agora não tem mais. Beleza, outra coisa. Abrir e fechar o modal. Vou abrir aqui um exemplo no meu caso que eu fiz. O que acontece? Ah, tá. Lembra que eu disse que todo modal tem agora já implementado, tem um objeto chamado modal underline no nome dele. Olha, esse modal minicrude aqui é o ID do meu modal daqui de cima. Ó, modal ID, modal minicrude. Então, vamos lá. Modal minicrude, ponto abrir. Então, isso evita o que a gente antes fazia assim, ó. Certo? Lembra? Não sei se vocês... Acho que vocês ainda tem por aí isso aí no sistema. E para fechar era assim. Ok? Então, para facilitar e não ter que pensar como é que faz para abrir o modal, a gente chama modal underline no ID dele, ponto abrir.
Ou aqui embaixo tem um exemplo de fechar. Modal miniclude fechar. Quando você quiser abrir e fechar o modal. Ok. Explicado. Como capturar o botão salvar e como capturar o botão cancelar para fazer o que quiser. O nome da variável, que agora segue esse padrão. Ok. Agora não precisa mais esse ID modal. Agora vem outra coisa bacana. Eu quero que toda vez, ao abrir o meu modal, execute tal coisa, tal procedimento. Ou ao fechar, execute tal procedimento. Aí você faz assim. Pega o ID dele, underline ao fechar. Qual é o ID dele? Isso aqui no caso. Modal minicrude, underline ao fechar, faça isso. Modal minicrude ao abrir, faça isso. Então, se hoje vocês criarem um modal, vamos supor, vou fazer uma cópia aqui de um modal, tá? Modal teste. Vamos lá, eu faço uma função, modal teste, ao abrir, modal teste ao fechar. E vamos supor que o modal teste ao abrir, eu quero que ele, sei lá, digamos, clique no botão cancelar. Quando clicar no cancelar, ele vai fechar. Aí, como seria? Modal, underline, modal teste, ponto, botão cancelar. Ok. Só que isso aqui retorna um botão. Então eu teria que fazer isso aqui. Ó. Ponto trigger click. Ou seja, ele pega o botão cancelar desse modal e clica. Ou eu quero, e ao fechar, eu quero que dê um alerta. Supor. Ao abrir eu quero mudar tem outra coisa. Tem outra coisa legal aqui, ó, que eu não expliquei, não coloquei na documentação. Modal, underline, modal, teste, ponto definir, título. Aí você passa título do modal. Aí o que acontece? Ele vem, é esse título aqui, ó. Só que no caso, a gente, como trabalha com o sistema que a gente não passa o texto em português, a gente poderia fazer isso, retornar tradução de algum código de tradução. Outra coisa, modal teste, definir subtítulo. Nesse caso não tem não, é um textozinho que fica aqui abaixo desse. Beleza? Então já falamos aqui do abrir, ao abrir e ao fechar. Ficou bem legal isso aqui. A gente se preocupa agora com como capturar o botão salvar, qual vai ser o ID do botão salvar, o que faz quando ele abrir, quando ele fechar, não é isso? Ok. E agora umas melhorias de funções JavaScript. Lembra que a gente às vezes precisa bloquear um objeto? Vamos supor aqui, ó, esses objetos estão todos bloqueados. Não sei se vocês lembram, mas a gente fazia assim, pegava o objeto, sei lá, ID do objeto, ponto, add class disable, ponto, add attr disable, sei lá, é mais ou menos assim. Tem alguns exemplos antigos aí na V2 que faz isso. E para desbloquear, a gente fazia isso aqui. Remove class, remove attr. Então, peguei todos esses códigos e centralizei em bloquear e desbloquear objeto. E aí você faz assim, ID do objeto e ID do objeto. Um exemplo aqui é esse aqui, ó.
Olha, vou desbloquear isso tudinho. E o legal é que, aqui ó, o legal é que você não precisa se preocupar se você deve passar assim ou assim. Eu já faço esse tratamento lá dentro, tá? Opa, deixa eu desbloquear isso aqui. Então já tem essa função, bloquear objeto, desbloquear objeto. Outra coisa que tem é legal, porque se esse botão, se esse objeto tiver essa caixinha do lado, ele já bloqueia os dois. Que eu vi alguns exemplos na V2 que bloqueava só a caixa de texto e o botão ficava disponível. Assim como desbloquear, ele desbloqueia os dois. E esse pegar objeto. Quando você for pegar um objeto, que a gente faz assim, ó, eu peço que substitua por, vamos supor, vá, obj é igual a isso aqui. Agora a gente faz assim, igual pegar objeto, o ID do objeto. E aqui também, tanto faz você passar assim ou passar assim. Eu trato isso lá dentro. Beleza? Então, é isso. Eu acredito que principalmente esse modal aqui vai nos dar uma forma melhor de trabalhar. Isso aqui é para facilitar também, para ficar código enxuto e para centralizar tudo numa função só. Beleza? Bom, era isso. Valeu, cara. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.